Olá, meu povo do Instagram. Eu vou falando aqui porque eu quero que fique gravado isso aqui como um estudo, algo para o coração de vocês. Enquanto isso, vocês vão entrando aí, à medida que vocês forem entrando, eu vou dando meu olá para vocês todos, tá? Eu estou aqui no Paraná. Nós viemos para ministrar hoje à noite aqui, tanto minha esposa Francine quanto eu, nós estamos no hotel. Vocês não vão conseguir ver, mas o Matheus está lá atrás dando uma descansadinha da viagem. E nós vamos ministrar hoje em dupla de dois. Francine ministra para as mulheres e eu ministro para os homens, né? Vai ser um par, um ensino ímpar. Tá, por que eu quero fazer essa livezinha com vocês? Porque recorrentemente chegam algumas questões, umas perguntas dos irmãos para mim sobre assuntos que a gente tem que voltar a falar algumas vezes para que fique gravado. Você sabe que se eu ensino uma coisa 2 anos atrás, quem sabe hoje a pessoa precisa daquele mesmo ensinamento e ela não participou lá de 2 anos atrás de um vídeo, algo assim, então a pessoa não sabe. Tá? Boa tarde a todos que estão entrando, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. E nós estamos com um curso novo na Escola Avançada de Libertadores, que é a Formação Avançada em Libertação, e ontem nós lançamos no YouTube de novo aquela Semana da Libertação, aqueles 4 estudos que são muito bons, e abrimos uma nova turma para a Formação Avançada em Libertação, porque a primeira turma já encerrou quinta-feira, a gente já terminou essa primeira turma, já vamos formar os alunos. Né? Tira o som do controle aqui dentro do ar. Não tem aí aquele botãozinho igual em casa? Tá frio aqui em Barracão. Tá quantos graus, amor? Você tem ideia? 12 graus. Tá. Então, quando a gente fala sobre ensino, recorrentemente alguém pergunta assim, mas pastor, não tem na Bíblia de graça receber-se, de graça dai? E aí fica, por que cobra por curso? Tá? Então isso é muito importante ser esclarecido, até porque eu tenho certeza que os irmãos que se questionam, ou que me questionam, fazem essa pergunta, eles não estão agindo de má fé ou de maldade, é simplesmente por um conhecimento básico que eles têm e talvez uma falta de explicação de algum pastor, alguém que não teve condições de explicar. Então é bem simples. Essa questão ela é muito simples. Tá? Quando Cristo falou o que de graça recebei, de graça dai, Cristo estava se referindo ao trabalho de evangelização e orações. Então ele disse, vocês vão nas cidades à minha frente, vão entrar nas casas, não levem 2 túnicas, não levem 2 sandálias. O que de graça recebei, de graça dai. Como eles receberam o reino de Deus de graça, ninguém teve que pagar para se converter, pagar para aceitar Jesus. Como eles foram abençoados com uma oração por alguém na época, ou pelo próprio Cristo, e também não precisaram pagar para receber essa oração. Então Jesus disse, olha, como vocês não pagaram por nada disso, então vocês vão fazer a obra de evangelização voluntariamente. Então esse é o texto, tá? Que é o que eu tenho feito desde que me converti. Para ter uma ideia, uma pessoa fez uma pergunta sobre isso num dos vídeos do YouTube. Eu não entendo porque o senhor faz curso e cobra-se de graça receber, de graça dar. A minha resposta foi, mas você está fazendo esse comentário num vídeo que você está assistindo de graça no YouTube. Então, no mínimo é estranho, né? No mínimo é discrepante. A pessoa está assistindo um estudo de graça no YouTube e perguntando por que eu cobro outros cursos. Mas ela tem o conteúdo de graça. Então, normalmente, quando eu vou pregar nas igrejas, não tem tarifa, não tem cachê, mas os pastores, por amarem a mim ou amarem outros pregadores e por entenderem as necessidades de sustento dos missionários, dos pastores, eles normalmente oferecem uma oferta. Isso é praxe em todas as igrejas. Mas já houve situações de eu ir numa igreja que o pastor disse, olha, a gente não tem condições, é uma igreja muito pobre, e se o senhor não poderia vir, e eu estava na região, eles não conseguiriam nem pagar uma passagem. Eu estava na região e fui, e sem problema nenhum, porque a palavra de Deus que eu recebi de graça, essa eu entrego de graça. Meu canal do YouTube tem mais de 800 vídeos de ensino e de pregação. Oração também, qualquer pessoa que pede oração, a gente sempre ora e nunca vou cobrar de forma alguma oração. De graça eu recebi, de graça eu dou. Mas e o curso? Tá? Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, diz assim. Isso está muito mais do que cobrar cursos, tá? Está muito mais. Está incluído, inclusive, em salário de pastor.
devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro. Numa outra tradução diz de salário dobrado. Os presbíteros, que vem do grego presbuterói, aqueles que presidem, tá? Então, por exemplo, eu sou o presidente do ministério, ou eu sou o presidente de uma igreja, ou eu sou o líder de uma congregação, ou eu sou o chefe de uma equipe de missionários, ou eu sou o diretor de uma escola, então eu sou o que preside, tá? Então o grego presbuterói indica essa função. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem. Os caras que fazem bem o serviço deles. Especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Então o apóstolo Paulo explica para Timóteo, você vai perceber que as epístolas de Paulo a Timóteo, Timóteo e Tito são chamadas de epístolas pastorais. Então ele explica para Timóteo que os líderes, pastores, missionários, professores, pregadores, que ensinam, que se dedicam à pregação da palavra de Deus e ao ensino, aí no meu caso são os dois, embora a pregação da palavra eu não cobro de ninguém, é óbvio, mas ensino é essas formações que tem na minha escola, as formações de batalha espiritual, os cursos de teologia, enfim, né, essas formações, que recebam um pagamento dobrado. Então vamos imaginar assim, a modo fácil de entender. O pastor, líder da congregação, que ele está lá só ajudando, pastoreando, orando pelas pessoas. Então ele receberia X. Mas o outro pastor da outra congregação, que ele tem uma escolinha de ensino, que ele dá curso, que ele tal, esse, pela visão do apóstolo Paulo, deveria receber 2x, o dobro. Porque se esforçou em ensinar, porque é o ensino da palavra que liberta. Verso 18, pois a Escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Aí vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que eu não estudei teologia. Tá? Então, eu fiz seminário, fiz especialização, fiz bacharelado em teologia, fiz o doutorado, mas eu não fiz teologia. Toda essa graduação e todos os cursos e conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, que custam muito caro, muito caro. Formação no Brasil ou fora é um dinheiro bem investido, mas é bem caro. Então, vamos imaginar que eu não estudei teologia minha vida toda depois que eu me converti. Vamos imaginar que eu estudei geografia. Eu gosto muito de geografia. Ou história, sei lá, geografia. E aí, eu sou doutor em geografia. Né? Não sou, é uma simulação, vocês estão entendendo. Sou doutor em geografia, sou doutor em história, sei lá. E aí nesse caso, é justo eu receber para dar aula? Mas se eu sou doutor em teologia e vou dar aula, aí não é justo eu receber porque eu sou cristão, eu tenho que me ferrar e tenho que viver da fé. Estão entendendo como é discrepante? O que é mais triste não é a falta de informação dos irmãos em saberem que a fala de Jesus, o que de graça receber, de graça dai, está ligada à obra de evangelização, ou seja, pregar o evangelho para as pessoas, evangelizar e orar pelas pessoas, é isso que o texto diz. O mais triste não é as pessoas terem essa falta de informação. Talvez até a preguiça de ir lá procurar na Bíblia, estudar, encontrar e ler. O mais triste é ver que os nossos irmãos em Cristo, eles querem que os seus pastores, os seus líderes, as pessoas que eles admiram, que são ensinadores, que eles não ganhem dinheiro, que eles não recebam salário. Mesmo que o apóstolo Paulo fale que nós temos que receber salário dobrado, que não pode atar a boca do boi que debulha, porque antigamente o boi ia debulhar e ele estava com fome, ele parava um pouquinho de debulhar e ele mesmo comia aquilo que ele debulhava. E os senhores vinham e atavam a boca do boi, como nós estamos andando atados ultimamente, né? Atava a boca do boi para que o boi não comesse. E aí o boi ficava com fome, fraco, padecido, e não podia comer daquilo que ele estava produzindo do próprio trabalho. Então houve uma lei dizendo, você não pode amarrar, prender a boca do boi que está debulhando, ele está trabalhando, ele tem o direito de comer daquilo. O boi, o animal. E Paulo também fala, o trabalhador é digno do seu salário. Então assim, o crente vendedor, o crente professor de história, o crente empresário, o crente coach, uma hora de coach aí é 10 mil reais, né? Esses todos eles podem receber. Agora, se o crente for professor de teologia, ensinador bíblico, aí ele não pode receber. Aí vem os crentes e dizem, não, você não pode receber, porque de graça você recebeu. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo uma especialização em neurociência e comportamento. Custa 25 mil reais. Tá? Um curso de 1 ano. Então, assim, é muito caro. Não é de graça, você não recebe de graça. Tá?
O doutorado, eu recebi um e-mail da Christian Bible College para eu fazer um PhD em teologia com eles. PhD em filosofia cristã, ou PhD em história da igreja, ou PhD em teologia. Eu estou tentando negociar porque está muito caro por causa do dólar, tá? Para eu fazer meu PhD. É mais, sei lá, 30, 40 conto. Então, na atual conjectura, provavelmente nem vai acontecer. Não vou ter dinheiro para fazer isso. Mas vocês entendem? Então, a história de que não, de graça recebeu. Agora, concordo com uma coisa. A minha Bíblia está na minha mochila ali. O irmãozinho que não tem formação, não estudou e tal, ele é um cristão leigo. Esse é o nome dado, tecnicamente, para o cristão que não tem formação acadêmica, é um cristão leigo. Aí ele lê a Bíblia todo dia, ok, tá certo, tá? Aí ele vai lá numa igreja para levar o evangelho para as pessoas. Extremamente errado ele cobrar. Mesmo eu sendo doutor, também é errado eu cobrar para levar o evangelho para as pessoas, tá? Mas ele, no mínimo, ele não investiu em estudo. Ele aprendeu pela unção do Espírito Santo, pelo esforço dele, mas ele corre o risco de ensinar uma heresia, de ensinar errado, porque vocês sabem que é difícil, né? Se a própria pessoa que perguntou, de graça receber, de graça dai, por que cobra curso? É porque ela não tem o menor entendimento da teologia e da história bíblica. Se ela tivesse, ela não faria essa pergunta. Imagina essa pessoa ensinando a Bíblia na igreja dela. Ela vai ensinar um monte de coisa errada. Inclusive esse conceito do de graça receber, de graça dar. Então isso é um assunto que sempre fica na mente de alguns irmãos, eles sempre perguntam isso. Eu acho muito interessante que a gente sempre esclareça isso, tá? Eu já vi gente inteligente falando sobre isso de forma equivocada. Eu vi um pastor que é médico falando uma vez, tem gente que cobra para ensinar a Bíblia. Não é cobra para ensinar a Bíblia. Cobra para ensinar teologia. Teologia é uma ciência e está dentro da... Qual é que é o nome da federal lá das profissões? CBO, que é o... De ofício? Não é conselho. Procurei. Está dentro da CBO, acho que é a CBO, que é se alguém sabe o que é, me fala. As profissões brasileiras. Classificação Brasileira de Ocupações. CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. Tá? Então a teologia, ela faz parte dessas classificações. O teólogo, ele é um profissional, ele estudou, se formou, então ele é um profissional. Tá? Então concordo, se de repente a pessoa não é um teólogo, não estudou e tal, e aprendeu leigamente a Bíblia e sai querendo cobrar, aí tudo bem, né? Mas se você é um teólogo e você dá aula numa faculdade, numa universidade, num seminário, num curso, você tem que cobrar pelo seu serviço, porque você é um professor. Você podia ser professor de matemática, professor de português, professor de geografia, ninguém falaria nada. Agora você é professor de teologia, se você cobrar, os crentes vê, porque tem crente, eu sei que assim, tem crentes e tem crentes. Tem crentes que têm amor no coração genuíno e eles falam, nossa, tomara que você seja próspero, tomara que dê tudo certo. Você está se esforçando para ensinar o evangelho de forma correta, ensinar a Bíblia, a teologia, as ciências da teologia, parabéns, vai com tudo. Mas tem crente que quer alguma coisa de graça, entendeu? Não, eu quero de graça, eu quero aprender de graça. Então, no meu caso, eu tenho sempre uma salvaguarda, meu canal no YouTube tem mais de 800 vídeos de graça, tem 6 milhões de visualizações de pessoas que já assistiram os vídeos, de graça, e aprenderam. Ah, mas eu quero aprender algo mais, eu quero aprender melhor. Aí você se inscreve num dos cursos que você vai ter mais conteúdo, um conteúdo mais apurado, um conteúdo melhor preparado, porque tem uma diferença, né? Fazer uma live e e dar aula é muito diferente. Eu tenho alunos da formação agora, dessa última formação avançada em libertação, que eu tive que parar alguns momentos e dar um briefing para eles, dizendo, gente, olha só, aqui não é o Carlos Ribas Responde. Aqui não é o Projeto Chapecó, que é um programa de internet, é um programa do YouTube. Aqui é a nossa escola de formação de teologia e de batalha espiritual. E aqui vocês estão a nível acadêmico, vocês são alunos de formação. Então, às vezes, o crente esquece de virar a chave, né? Eu sempre digo isso quando eu vou dar algum treinamento em igreja. Eu falo, irmãos, nós damos glória a Deus, aleluia, nós glorificamos a Deus na hora do louvor, do culto. Aqui nós não estamos deixando de glorificar a Deus, mas aqui nós estamos para aprender. Então aqui é a hora do papel, da caneta, anotar, fazer pergunta. Ah, olha, eu pensava diferente, aprendi uma coisa diferente. Então isso é muito importante para todos nós, tá? Legal ter vocês aqui. Queria deixar esse recado, esse ensino para vocês nesse sábado abençoado. E o outro vídeo que eu vou fazer aqui no Instagram vai ser sobre o porquê que eu sou determinantemente contra crente beber bebida alcoólica, tá bom? Então, fica ligado que vai aparecer por aqui. Beijo para vocês, Deus abençoe.